Caros irmãos, como vocês sabem, a cada semana estamos a apresentar diferentes temas que têm um fio comum, que é a doutrina apostólica. Nos últimos meses temos já falado de temas tão importantes como a inspiração sagrada da Bíblia, como a unicidade do nosso Deus, o nome do nosso Deus, o qual é Jesus Cristo. Temos falado já nas últimas semanas do plano da salvação. De facto, na passada semana, o nosso irmão Ezequiel falou-nos do arrependimento como uma das pedras fundamentais deste plano. Antes disso, o vosso servidor já tinha falado sobre a fé salvadora, a fé que salva. E agora queremos avançar mais um passo, um tema muito conhecido para todos nós, que é o batismo nas águas. Mas, embora ele seja conhecido, nunca está a mais revê-lo, voltar a falar dele e reafirmar aqueles conceitos que têm a ver com o batismo nas águas. Portanto, irmãos, convido-vos neste momento para ler junto comigo a palavra do Senhor na primeira epístola do apóstolo Pedro, no seu terceiro capítulo. Aí no ecrã vocês podem ver a mesma, o mesmo. Nesta ocasião tenho tirado o versículo 21 do capítulo 3 da Bíblia para Todos, do ano 2009, edição comum. E diz assim a palavra, vou marcar aqui para que possam ver. Primeira de Pedro 3, 21. Falando do batismo nas águas, diz: esta água é uma figura do batismo que agora vos salva, não por limpar impurezas do corpo, mas pela promessa de uma consciência limpa para com Deus. O batismo salva-vos pela ressurreição de Jesus Cristo. E quero repetir essas últimas palavras. O batismo salva-vos pela ressurreição de Jesus Cristo. Vocês vão notar, irmãos, que há algumas diferenças pequenas entre esta versão e a versão clássica que usamos pelo geral, que é a Almeida Revista Corrigida. Mas eu gostei mais desta versão para este tema. E há aqui também uma relação com o tema da ressurreição, que também já foi apresentado, foi ensinado aqui neste espaço. Uma estreita relação, eu diria. Pela ressurreição de Jesus Cristo é que o batismo nas águas nos salva. E quero sublinhar essas duas palavras. Nos salva. Glória ao Senhor. Então, irmãos, vamos avançar para aí. Não penso estender-me muito, talvez por uns 20 minutos, se o Senhor me ajuda. O que é o batismo nas águas? Pronto. Número 1, é uma parte essencial da salvação. Não é uma escolha, não é algo secundário, é essencial na salvação. Também é uma expressão de fé em Deus, é uma expressão pública, se quiserem, da nossa obediência à palavra de Deus. Quando vamos para a Bíblia, aqui na Epístola de Pedro, também no Evangelho de Marcos, quem foi discípulo de Pedro, capítulo 16, versículo 16, e também no livro de Atos, que já tem sido muito estudado nestes serviços, vemos então que o batismo não é uma escolha, é uma parte importantíssima, crucial do plano da salvação. De facto, Marcos diz que quem não crer será condenado. Como é que ele pode libertar-se da condenação? Crendo e sendo batizado. Da mesma maneira foi ensinado, foi pregado pelo apóstolo Pedro, novamente no livro de Atos. Não vamos considerar hoje algo deste livro. Eu recomendo sempre a leitura, o estudo do livro de Atos, irmãos. É importantíssimo. Então, o batismo tem que ser praticado. Sim, tem que ser praticado pela igreja e não pode ser praticado de qualquer maneira, tem que ser levado a cabo como a Bíblia diz.
ele deve ser por imersão. Depois vamos explicar melhor. Isto também é ensinado em discipulado nível 1, nível nascer. O batismo também deve ser no nome de Jesus Cristo, como também vamos ver em minutos. Por quê? Porque somente assim expressa certamente, corretamente, essa fé e essa obediência a Cristo. Tem que ser no seu nome e tem que ser em sepultamento, assim como Jesus foi sepultado. Por exemplo, Romanos 6,4, muito conhecido, diz que somos sepultados juntamente com Cristo para a morte pelo batismo. Não pode ser de outra maneira, então, que não seja por imersão. Da mesma maneira como ensinou o nosso irmão Ezequiel no serviço passado, na quarta passada, tem que existir, haver arrependimento prévio ao batismo, porque é precisamente o arrependimento aquilo que representa a morte. Sim? Em outras palavras, sem arrependimento, o ato do batismo carece de todo o significado. Em outras palavras, também posso acrescentar, o batismo é a expressão visível do arrependimento que acontece invisivelmente no interior da pessoa, do crente. Portanto, o batismo, além de ser uma cerimônia, além de ser algo simbólico, algo representativo, é também uma declaração que fazemos de obediência a Deus, de adesão, de inscrição no seu corpo, o corpo de Cristo, que é a Igreja. O batismo nos faz membros deste corpo da Igreja do Senhor. E essa é a razão, irmãos, pela qual nos batizamos, assim como tantos na Bíblia foram batizados. Mas não é a única razão. Se fôssemos falar de testemunhas e que o batismo é feito publicamente para que testemunhas possam assistir, então não haveria razão pela qual o eunuco etíope fosse batizado ou o carcereiro filipense e a sua família fossem batizados, porque no primeiro caso aquilo aconteceu em meio de um deserto, no segundo caso aquilo aconteceu na madrugada numa casa onde não haviam mais pessoas do que a própria família que estava a ser batizada. Portanto, o batismo vai mais além disso que lamentavelmente ensinam muitas igrejas evangélicas, trinitárias, que é uma cerimônia para ser testemunhada por outros publicamente. É isso, mas também é simplesmente um passo de salvação. Eu vou convidar a todos aí na sua casa para dizer essas palavras: passo de salvação. Aleluia. E portanto um passo que deve ser dado. Há algumas coisas que a Bíblia nos ensina sobre o significado do batismo. Isto também é ensinado no discipulado nível 1, mas há aqui irmãos que já passaram por aí há muito tempo, né? Anos, em alguns casos, e é sempre importante voltar para ver estes assuntos. Por exemplo, irmãos, no batismo nas águas, Deus remite os nossos pecados, o que significa que Ele apaga completamente o registro de pecado que a nossa vida tem criado, e ao apagar esse registro também cancela a penalidade que vem pelo pecado, a condenação. Em outras palavras, somos lavados dos nossos pecados. Os nossos pecados são sepultados no batismo. O batismo também faz com que nasçamos de novo, como também temos ensinado muitas vezes. Por exemplo, em João 3,5, bem como em Tito 3,5, fala-se desse novo nascimento que é por meio da água e do Espírito. Não apenas o Espírito, também a água. Como já vos disse há uns momentos, o batismo nas águas nos identifica com o sepultamento de Jesus, segundo Romanos 6,4 e também Colossenses 2,12, o que indica então uma morte por meio do arrependimento, por meio
da imersão, uma morte ao pecado, uma morte ao seu domínio, que antes existia sobre a nossa vida, sobre nós, uma morte ao mundo que nos rodeia, uma morte a esse estilo de vida mundano, pecaminoso em que antes estávamos, e até uma morte para o diabo. Antes servíamos a Satanás, o soubéssemos ou não, conscientes ou não disso, servíamos a Satanás. Mas agora, embora ele nos procure muitas vezes para fazer-nos cair, para tentar-nos, não consegue achar-nos, irmãos, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, diz a palavra de Deus. Porque não levantas as tuas mãos aí na tua casa e agradeces ao Senhor o teu refúgio, o teu esconderijo, porque Ele faz com que sejamos invisíveis para as forças do mal, irmãos. Ele nos guarda, nos protege delas, aleluia, e nos dá a vitória. Isto tudo vem com o batismo nas águas. Também o batismo nas águas, irmãos, e é do que estamos a falar neste mês, e é do que vamos falar com a ajuda de Deus na próxima quarta, nos prepara para sermos enchidos com o Espírito Santo. Glória ao Senhor. É por isso que aí em Efésios 4:5, uma passagem clássica, falando desta doutrina, diz um Senhor, uma fé, um batismo, e depois acrescenta também um Espírito. Aleluia. Então o batismo nas águas, novamente, nos prepara, faz com que fiquemos prontinhos, sim, que sejamos, por dizê-lo assim, dignos, limpos, para que agora o Espírito de Deus possa habitar nas nossas vidas. Lembrem, irmãos, o Espírito Santo não está à procura de templos bonitos, de templos de luxo, não. Mas tem que ser templos limpos. E isso é o que o batismo nas águas faz. Aleluia, limpa a casa. E o último significado que quero partilhar convosco, segundo a palavra de Deus, é que o batismo vem a ser, nesta era, nesta dispensação, o que para Israel foi a circuncisão. Aquilo era praticado em termos físicos, isto é praticado em termos espirituais. O batismo, então, é circuncisão espiritual, que faz com que o nosso relacionamento, a nossa relação com Jesus mude completamente. De inimigos de Jesus a amigos agora. É isso. Glória a Deus. Quantos amigos de Jesus há aqui nesta reunião, nesta noite? Glória a Deus. Irmãos, portanto, o batismo, novamente, é algo que deve ser praticado, é algo que a igreja não pode deixar de administrar, de praticar, de levar a cabo. E tem que ser no nome de Jesus Cristo, não pode ser nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, como muitos ensinam, porque em toda a Bíblia, no livro de Atos, nomeadamente, não achamos outro tipo de batismo que não seja no nome de Jesus. E aí estão as escrituras que muitos já acho conhecem, sabem de decor, Atos 2:38, 4:12, 8:16, 8:48, 10:48, 19:5, 22:16. Eu não tenho essas escrituras aqui, mas lembramos isto e é muito importante. Cada uma dessas referências bíblicas assinala para um batismo no nome de Jesus Cristo. E algo muito importante também que devi dizer no começo, vou dizê-lo agora, é que nunca batizamos crianças ou bebês, como fazem algumas organizações, nomeadamente a Igreja Católica, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Luterana. Não. Na Bíblia, por exemplo, em Marcos 3, lemos que quando João batizava, a altura na qual também Jesus foi batizado, diz, eram batizados homens e mulheres. Mesma coisa diz o livro de Atos, homens e mulheres. Nunca diz crianças. Por quê? Pelo que já explicamos, o batismo requer
precisa arrependimento. E para que o arrependimento aconteça, para ele acontecer, é necessário certo grau de maturidade, de entendimento espiritual que uma menina de 2, de 3 meses, de 1 ano de idade, 2, 3 anos de idade, ainda não tem. Sim, um bebê não é ciente do pecado, do mal, e portanto não tem maneira de arrepender-se de nada, né? E é por isso que nós trabalhamos também com o discipulado antes do batismo, porque é por meio do ensino da palavra de Deus que vem a convicção de pecado. O Espírito Santo trabalha por meio do ensino e produz convicção de pecado que leva ao arrependimento. E o arrependimento leva ao batismo verdadeiro, o batismo que tem realmente efeito espiritual, por meio do novo nascimento. É muito importante, então, irmãos, fazer estas coisas bem feitas. Nós não obrigamos também as pessoas a serem batizadas. Tem que ser uma decisão pessoal de cada crente, sim, para entregar dessa maneira a sua vida a Cristo. E agora quero salientar ou colocar sobre tudo o assunto o nome de Jesus, irmãos. E é também a quem vamos adorar em alguns minutos, porque esta tem sido a controvérsia maior da história da igreja. Há muita divisão sobre o assunto de como é que devemos batizar, se no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como diz Mateus 28, 19, que é a única escritura que fala nisso, ou no nome de Jesus, como dizem as outras escrituras que eu já mencionei. Pronto, já vos disse que a igreja primitiva, a igreja apostólica do século I, bem como a do século II também, somente batizou no nome de Jesus Cristo. Sim, não vou regressar para isso, mas quando avançamos no tempo e vamos para as epístolas, bem como para a história da igreja que ficou registrada em outros livros extra-bíblicos, vemos novamente que o nome de Jesus era usado exclusivamente para o batismo das águas, que não existe outro nome no qual a igreja batizou. Mesmo Mateus 28, 19, que expressa aí os termos ou títulos Pai, Filho e Espírito Santo, não contradiz esta doutrina do nome de Jesus, porque diz no nome singular, nunca diz nos nomes. E nós sabemos que o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo é Jesus Cristo, pois estas três figuras, por chamá-las assim, são apenas manifestações da divindade do mesmo Deus, assunto que já estudamos há bastante tempo, irmãos. Portanto, novamente, o nome de Jesus é que deve invocar-se no batismo. Aí em Lucas 24, onde também Jesus deixa a grande comissão com outras palavras, diz que é no seu nome que o arrependimento deve ser pregado. E também em Marcos 16, fala no meu nome falarão novas línguas, no meu nome, sim, curarão doentes, etc. Aqueles sinais que são para a igreja. É o nome de Jesus a chave. Sim. Novamente também dizer que o batismo é sepultamento com Jesus Cristo. Portanto, não é sepultamento com Pai ou com Espírito Santo, é com Jesus. Romanos 6,4. Essa é outra razão pela qual devemos invocar o nome de Jesus. Também porque em Atos 15, quando a igreja já é estabelecida como uma organização, aí está a primeira convenção apostólica, Atos 15, foi precisamente exigido isto e nada mais, sim? E também em Romanos 6,3, sim, fala-se no batismo em Jesus. Poderíamos acrescentar mais escrituras, mas por causa do tempo não vamos fazê-lo. Mas há algo também muito importante, e é que quando o nome de Jesus é invocado, a autoridade vem sobre o ministro que batiza e também sobre a pessoa que é batizada. Quando esse nome é invocado em fé,
o poder de Deus, a autoridade divina, se torna disponível, fica então agora como uma ferramenta poderosa nas nossas mãos. Essa é a grande diferença que existe entre o mundo unicitário, ou unicista, como dizem aí em Brasil, no Brasil, e o mundo trinitário. Há algo que falta lá, que nós, graças a Deus, temos, e é a autoridade espiritual. Além disso, irmãos, a Bíblia diz que tudo o que fazemos, devemos fazê-lo em nome de Jesus. Sim? Seja em palavra, seja em ação. Segundo Colossenses 3,17, devemos fazê-lo no nome de Jesus. E se é tudo, é tudo. Isso inclui também o batismo nas águas. Diz também a Bíblia em Filipenses 2:9 ao 11, que é perante esse nome, o nome de Jesus Cristo, que todo joelho se dobrará, e também toda língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Temos muitas mais escrituras, por exemplo, Atos 4:12, que já hoje eu mencionei, diz que não existe outro nome, só o céu, debaixo do céu, no qual possamos ser salvados ou salvos. Tudo isto, irmãos, para dizer que somente através do nome de Jesus uma pessoa pode acessar o trono de Deus, a graça de Deus, a salvação de Deus. Somente por meio do batismo no nome de Jesus, a pessoa pode ser genuinamente enchida com o poder do Espírito Santo. Não estamos a negar a experiência de pessoas que ainda não são batizadas nas águas no nome de Jesus, porque temos visto experiências de pessoas que recebem o Espírito Santo ainda antes de serem batizadas nas águas, como aconteceu com Cornélio e os seus. A Bíblia diz em Atos 10 que eles receberam o batismo do Espírito Santo enquanto Pedro ainda estava a pregar-lhes o Evangelho. Então eles ainda não estavam batizados nas águas, no nome de Jesus, e já tinham sido enchidos com o Espírito Santo. Mas isso, irmãos, não é uma regra, isso é uma exceção que confirma a regra. E vemos que imediatamente depois deles receber o Espírito Santo, Pedro ordena que sejam batizados nas águas, e todos eles, imaginamos que eram dúzias de pessoas, uma família grande, com servos incluídos, todos foram batizados no nome do Senhor Jesus. Atos 10:48. Portanto, irmãos, novamente, volto para o começo, isto é essencial, isto é básico, e isto é o modo, esta é a maneira mediante a qual nós demonstramos, número 1, fé, número 2, respeito, 4, reverência e obediência à palavra de Deus, por acima de ideologias, filosofias, tradições humanas que possam existir e que de facto existem e que contradizem o que a Bíblia ensina. Irmãos, quero que prestem muito cuidado a isto. A tradição trinitária, ou como também é dito, trinitariana, é mais moderna. Ela não existia nos tempos bíblicos, ela não existiu no século I, nem no século II, ela apenas surgiu no final do século III e constitui uma desviação da doutrina apostólica original, do Evangelho puro do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós não podemos de nenhuma maneira permitir que esse tipo de crenças ou dogmas, porque não são doutrina, na verdade são dogmas humanos, sim, estabelecidos pela força, muitas vezes pela espada, que eles influenciem de alguma maneira a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de crer e de ensinar. Devemos ensinar todos, firmemente, decididamente, convencidos, tranquilos, o batismo nas águas por imersão no nome de Jesus Cristo. Quantos é que podem deixar um forte amém aí? Se quiser, pode usar maiúsculas por esta vez.
no chat, confirmando que concorda conosco, que concorda com a Assembleia Apostólica, com a nossa doutrina, mas acima de tudo que concorda com a palavra de Deus, porque ela é a que ensina isto, irmãos. Glória ao Senhor. Deus vos abençoe, irmãos, grandemente. Aleluia. Estou a ver aqui o chat. E vamos acabar então, irmãos, dizendo que a fórmula para o batismo nas águas, mais uma vez, é no nome de Jesus Cristo, porque assim o ensina a Bíblia, porque essa é a teologia bíblica e essa é também a história da igreja. Já quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, simplesmente está a confirmar que ela foi corretamente batizada porque ela obedeceu as ordens de Deus. E a Bíblia também é clara, e disto vamos falar na próxima quarta, quando diz que o Senhor dá o seu Espírito Santo a quem obedece a sua palavra, a quem tem um relacionamento, uma relação correta com Ele. E essa relação somente é possível tê-la por meio do batismo no nome de Jesus Cristo. Vamos adorar ao Senhor neste momento, irmãos. Pai amado, nesta noite temos partilhado com os teus filhos, com o teu povo, este ensino tão importante, tão vital, Senhor, como é o passo do batismo nas águas no teu nome, o passo da salvação. Senhor, somos gratos contigo porque tu nos tens permitido entendê-lo e praticá-lo, Senhor, obedientemente. Obrigado por cada irmão que já recebeu esta revelação, por aqueles que vão recebê-la também. Obrigado, Senhor. Nós proclamamos esta verdade, Senhor, com alegria, com gratidão e com compromisso de não descuidá-la, de não abandoná-la jamais, não trocá-la por qualquer outra, porque esta é a única verdade, assim como está escrito, Senhor, que há uma fé, que há um Senhor, o qual és tu, e que há um batismo, Senhor, o qual é no teu nome. Esse é o nosso compromisso, Senhor, e o iremos manter até o final, com a tua graça, com a tua ajuda, com o teu favor, Senhor. Insistiremos para que todos aqueles que estão destinados para a salvação, Senhor, e sabemos que esta é a humanidade completa, possam receber esta mensagem, Senhor, e pô-la por obra. No nome de Jesus, oramos por aqueles que estão em preparo para o batismo, aqueles que estão a estudar conosco na escola cega, aqueles que irão fazê-lo, Senhor, em breve. E pedimos por esses 15 batismos que são o nosso objetivo para este ano, Senhor. E se for possível, e achamos que é, Senhor, que sejam muitos mais do que 15. No nome de Jesus Cristo, recebe glória, Senhor, e recebe honra. Aleluia. Abra o microfone, irmão, e adora o Senhor junto conosco nesta noite. Vamos orar ainda um bocado. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta maravilhosa bênção.